Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui na segunda série do Ensino Médio. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática aqui no Centro de Mídias, e vamos agora verificar o nosso objeto de estudo dessa aula. Nós temos aqui então aula de número 4, objeto de conhecimento, identificação e análise das relações entre as representações de funções exponencial e logarítmica e suas características fundamentais, domínio contra domínio, imagem e crescimento da função, detalhamento, função logarítmica, ok? Então, dito isto, vamos dar início à nossa aula. Sejam bem-vindos ao CMA News. Vamos verificar agora uma notícia muito importante. Acompanhe comigo. Logaritmos e abalos sísmicos. A região norte registrou neste sábado, dia 20, o maior tremor de terra da história do Brasil, com 6,6 graus na escala Richter. Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o terremoto ocorreu às 18 horas e 31 minutos no horário de Brasília, ou seja, 16 horas e 31 no horário local, tá bom? Então, vocês verificaram aí que nós tivemos um abalo sísmico aqui no Amazonas. Bem, como foi falado sobre a escala Richter, vale lembrar que a escala de Richter ela foi desenvolvida em 1935 pelos sismólogos Charles Francis Richter e Benno Gutenberg, tá? Ambos membros do California Institute of Technology, em Caltech, que estudavam sismos no sul da Califórnia. Ela representa a energia sísmica liberada durante o terremoto e se baseia em registros sismográficos. A escala Richter ela aumenta de forma logarítmica, de maneira que cada ponto do aumento significa um aumento 10 vezes maior. Dessa forma, um sismo de magnitude 4 é 100 vezes maior que um de escala 2. Tá legal? Então, vamos verificar agora aqui na tela como que a gente faz para trabalhar o logaritmo em relação à escala Richter. A magnitude de um terremoto na escala Richter ela pode ser calculada pela seguinte fórmula. M é igual a 2/3 de log de E sobre EO, sendo E a energia em kWh liberada pelo terremoto e o EO uma constante real positiva. Tá legal? Beleza. Então, nós vimos aí uma aplicação, né, na prática de como que a gente pode, de repente, reconhecer o logaritmo no nosso cotidiano. Eu espero que não seja nem o meu e nem o seu cotidiano de terremoto, certo? Vamos dar continuidade então à aula, acompanhe comigo. Bem, uma aplicação muito comum é do logaritmo na matemática financeira, certo? Então vamos lá aqui ler comigo. Logaritmos e matemática financeira. Na matemática financeira, o logaritmo tem grande utilidade no que se refere ao cálculo do tempo que um capital deve ser aplicado sob regime de juros compostos. Turma, atenção! Esses logaritmos, eles só irão aparecer quando o regime de capitalização for de juros compostos, tá legal? Ou seja, juros em cima de juros, para que seja gerado, então, um respectivo montante, beleza? Ok, vamos aqui então a um exemplo de aplicação. Veja que nós temos aí uma questão na tela, onde ela diz o seguinte: durante quanto tempo um capital de R$2.000 deve ser aplicado a juros compostos e a taxa de 1,5% ao mês para gerar um montante de R$ 2.236,28. Seja N o prazo procurado.
Então, o que vai acontecer, pessoal? Primeira coisa é a gente relembrar da fórmula para calcularmos juros compostos. A fórmula me diz o seguinte: eu tenho que um montante é igual a capital, tá? Multiplicado por 1 mais a taxa elevada ao tempo. Ok? Então, essa é a fórmula onde a gente vai aplicar os juros compostos. Bem, substituindo os valores, né, de acordo com o seu respectivo elemento, temos o seguinte, que o montante, onde nos juros compostos, esse montante é justamente o valor final encontrado, e aqui nesse exemplo específico, ele vale R$ 2.236,28. Isso vai ser igual a 2.000, que é justamente o capital inicial, né, aplicado a juros compostos. A taxa é de 1,5% e transformando essa taxa de porcentagem na decimal, a gente vai ter 0,015. Vou colocar aqui em cima, ó. 1,5% é a mesma coisa do que 0,015. Por que é importante nós transformarmos essa taxa, a qual está em porcentagem, transformando-a em decimal? Justamente porque a formulazinha aqui, ó, ela pede a soma dessa taxa com 1. E aí você pode perguntar o seguinte: professor, beleza, eu entendi. Mas vem cá, eu poderia, de repente, deixar essa taxa que está em porcentagem, deixá-la em forma de fração? Pessoal, poder até poderia, mas eu, particularmente, não aconselho vocês, justamente porque a gente não tem a certeza, dependendo da questão, de qual vai ser o valor desse tempo. E aí, de repente, você pode ter um valor de t, um valor muito grande, onde, ao ser transformado em potência, a fração vai ficar com um valor muito grande para você calcular e, de repente, determinar essa taxa, tá bom? Então, eu te aconselho sempre a transformá-la em decimal. Agora, tem um detalhe muito importante aqui, olha só. Aqui nesse caso, atenção, eu tenho 1,015 elevado a n. Especificamente nessa questão, o que a gente quer encontrar é justamente o valor desse n, ou seja, do prazo de aplicação desses R$2.000, tá? Para que no final dessa aplicação ele gere um total de juros igual a R$ 236,28. Vale aqui você lembrar o seguinte, pessoal. Reparem que nós temos a nossa taxa, ela é igual a 1% ao mês. Uma característica muito importante dentro da matemática financeira, principalmente quando a gente trabalha com juros, é que tempo e prazo, eles sempre devem estar na mesma unidade de medida. Como assim? Se a minha taxa de juros está ao mês, automaticamente, então, o valor do n, que é o tempo que eu vou achar, ele também estará representado ao mês. Embora a questão não tenha informado isso, mas você tem que saber dessa regra, tá? Taxa e tempo sempre estarão na mesma unidade de medida. Como nós temos aqui a nossa taxa AM, ou seja, ao mês, então automaticamente o nosso tempo a ser encontrado também estará ao mês. Belezinha? Belezinha. Nós temos então aqui a nossa equação inicial. Primeiro passo que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou pegar esses 2.000, que, embora não apareça, ele está multiplicando esse parênteses, tá? E vou passar dividindo para o outro lado. Ou seja, a gente vai ter bem aqui, ó, 2.236,28 dividido por 2.000. O resultado dessa divisão é justamente esse valorzinho aqui embaixo, ó, 1,118140, aproximado. Professor, como é que eu sei disso? Isso é mágico? Quem me dera, né? Simples, pessoal. Você tem que usar aí uma calculadora, tá? Para juros compostos,
é muito importante que você tenha em mãos calculadora, de preferência uma calculadora científica. Por quê? Porque a gente trabalha muito com potenciação e potenciação de valores muito grandes, onde se torna bem difícil você resolver essas potências na mão. Não estou dizendo que é impossível, impossível não é, mas vai te dar um trabalho muito grande e, de certa forma, desnecessário, beleza? Vamos voltar à questão, então. Então, pessoal, nós temos aqui na nossa segunda parte da equação o seguinte: 1,015 elevado a n igual a 1,118140. Perfeito? Perfeito. Agora, o próximo passo é o seguinte: eu vou colocar o logaritmo decimal, ou seja, o log, dos dois lados da igualdade. Lembre-se sempre que tudo que você faz de um lado, automaticamente tem que fazer do outro também numa equação. Independente se é uma equação de primeiro grau, segundo grau, com expoente, sem expoente, tá? Tudo que você faz de um lado, faz do outro. Então, se eu joguei o log do lado esquerdo, também vou jogar o log do lado direito. Perfeito? Perfeito. Uma das regras, das propriedades, na verdade, do logaritmo, me diz que quando logaritmando, que é esse 1,015, está elevado a qualquer expoente, automaticamente esse expoente passará à frente do logaritmo, tá? Multiplicando ele. Por isso que a gente vai ter aqui n vezes log de 1,015. Como o objetivo dessa questão é justamente encontrar o valor do n, e esse logaritmo que eu estou destacando agora está multiplicando esse n, ele vai ter que passar para o outro lado dividindo. Então, nós teremos que n vai ser igual a 1,118140 dividido por 1,015. E aí nós temos esses valores para cada um dos logaritmos. Novamente, eu não encontrei esses valores da minha cabeça, eu não estou chutando. Nós temos uma calculadora científica específica para determinarmos os valores desses logaritmos, tá legal? E aí, nós encontramos aqui esses dois valores, onde, ao resolver essa divisão, o resultado é igual a 7,5. Ou seja, esse capital deve ser aplicado durante 7 meses e meio para que nós tenhamos um montante final de R$ 2.216,28. Temos mais um exemplo, vamos lá. Ainda dentro da matemática financeira, onde a sua utilização é muito importante. A sua, no caso, do logaritmo, tá? Vamos lá. Durante quanto tempo um capital deve ser aplicado a juros compostos? Olha lá novamente o que eu te falei. O logaritmo sempre vai ser aplicado em juros compostos, tá? A taxa de 5% ao trimestre, para que ele quadruplique o seu valor. O que é quadruplicar, pessoal? É você pegar um valor inicial e multiplicar esse valor por 4, tá bom? Então, inicialmente, o que acontece? Eu tenho aqui um capital inicial C qualquer. Professor, a questão não informou. Tem algum problema? Nesse caso, não. E eu vou já te mostrar por quê. Mas o mais importante é que você chame esse capital inicial de C, tá? Justamente C de capital. O montante final, o resultado dele vai ser 4 vezes esse C. Então, por exemplo, vamos supor, tá? Uma situação aqui bem hipotética, que você tenha aplicado R$1.000. O seu capital inicial vale R$1.000. O seu montante final vai ser 4 vezes esses R$1.000. Ou seja, você vai ter um montante final igual a 4.000, tá bom? E aí, o que a gente tem que encontrar é justamente o tempo para que esse capital ele quadruplique no final, perfeito? Lembrando que a nossa taxa é de 5% ao trimestre. Opa, pessoal, vale lembrar novamente aqui que quando a gente trabalha com matemática financeira, taxa e tempo devem estar sempre na mesma unidade de medida.
Então, se a minha taxa está ao trimestre, o tempo que eu vou encontrar também estará ao trimestre, né? Ou em trimestre. Perfeito, então, vamos lá. Continuando aqui. Temos aqui a nossa fórmula dos juros compostos, M igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a N. Eu já sei que o nosso montante final é 4 vezes C, o nosso capital inicial é C. E esse C está multiplicando 1 mais 0,05 elevado a N. Duas questões aqui que você pode, de repente, fazer, e eu espero que você faça. Primeira pergunta, para onde foram essas duas letras C? Opa, calma lá, vou te mostrar agora. Ó. Se eu tenho 4C, que é igual a C que multiplica alguém aqui, tá? Deixei por enquanto, tá bom? Reparem que esse 4C, na verdade, é como se fosse 4 vezes C. Então, você pode escolher uma das duas letras, passar para o outro lado dividindo. Então, por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, 4C sobre C. Deixa eu apagar aqui que ficou um pouco feio, peraí. 4C, tirar esse negócio daqui. Agora vai. 4C sobre C, que é igual a esse parêntese que está aqui, beleza? Nessa divisão, reparem que nós temos um C em cima e um C embaixo. E daí? E daí que a gente pode eliminar os dois, até porque é uma divisão de valores iguais. Independente de ser um número ou ser uma letra, a divisão de valores iguais sempre nos dará como resultado igual a 1, tá bom? Outra coisa, de onde surgiu esse 0,05? É justamente a nossa taxa transformada em decimal. Se eu tenho 5%, vou colocar aqui embaixo, ó. 5% é a mesma coisa do que 5 sobre 100, que vale 0,05, tá bom? Por isso que ali na parte em azul, nós temos dentro do parênteses 1 mais 0,05. Perfeito? Compreendido toda essa parte? Bacana. Vamos seguir em frente, então. Então, nós temos que 4 é igual a 1,05 elevado a N, tá? Bem aqui tem o errinho. Vou reescrever, ó. 4 é igual a 1,05 elevado a N, tá legal? E aí, novamente, como nós temos o expoente N, a gente pode utilizar justamente os logaritmos para resolver essa questão. Lembrando sempre que, se você vai usar o logaritmo, você tem que usar dos dois lados da equação. Então, nós temos log de 4 igual a log de 1,05 elevado a N. Mas, opa, calma lá. O que eu vou fazer com esse N? Vou passar para frente do logaritmo, multiplicando ele. Então, aqui a gente vai ter N que multiplica o log de 1,05. Perfeito? E aí, finalmente, como nós queremos encontrar o valor do N, pessoal, eu vou transformar esse N vezes numa fração, onde esse N vai ser igual ao log de 4 dividido por log de 1,05. Usando a calculadora, nossa amiguinha daqui para frente, tá? A gente vai encontrar esses valores. E ao resolvermos esse valor do N, a gente vai encontrar um valor aproximado de 28,41 trimestres, tá? Então, esse é o tempo necessário para que esse capital, na aplicação, ele quadruplique o seu valor, tendo uma taxa de 5% ao trimestre. Temos mais um exemplo aqui, vamos lá. Uma pessoa aplicou a importância de R$500, ou seja, 500 é o nosso capital inicial, em uma instituição bancária que paga juros mensais de 3,5% no regime de juros compostos. Quanto tempo após a aplicação o montante será de R$3.500? Até eu quero isso, né? Tu aplica 500, volta com 3.500, eu também quero. Vamos descobrir aqui então, olha lá. Fórmula dos juros compostos, novamente aqui. Montante igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Perfeito. Montante
o resultado final, ele vale 3.500, o capital inicial vale 500, a taxa é 3,5%, onde ela transformada em decimal, nós teremos 0,035. E o que nós queremos encontrar é justamente o valor do N, certo? Ou do T no caso aqui, tá? Vamos lá. Montante igual a capital que multiplica 1 mais I elevado a T. Fazendo as substituições necessárias, a gente vai ter que 3.500 é igual a 500 que multiplica 1 mais 0,035 elevado a T. Turma, atenção aqui, olha lá. Deixa eu te explicar essa parte aqui da fração. Eu tenho 3.500 dividido por 500. Opa! Repare que na parte de cima nós temos 2 zeros no final do nosso número. E embaixo nós temos também 2 zeros. Então eu posso cancelar os 2 zeros de baixo com os 2 zeros de cima, onde a gente vai ter uma nova fração que é igual a 35 dividido por 5. E essa divisão, a gente sabe, eu deveria saber, que o resultado é igual a 7. Até porque 7 vezes 5 é 35. É por esse motivo, então, pessoal, que essa fração aqui em cima se transformou em 7 aqui embaixo, tá bom? Então, a gente vai ter 1,035 elevado a t igual a 7. Novamente, a gente vai aplicar o logaritmo dos dois lados, ó. E a regrinha da potência, repare aqui, é tirar esse t lá do expoente e transformá-lo, jogá-lo, aliás, para frente do logaritmo, multiplicando ele. Como nós queremos encontrar o valor do t, pessoal, automaticamente, então, e novamente, tá? Esse t vai ficar assim, ó. T vai ser igual ao log de 7, que é o valor que está do lado direito, sobre o log de 1,035, que é justamente o valor que acompanha esse t. Bem, substituindo esses valores, repare que eu vou ter aqui, então, esta fraçãozinha. E resolvendo essa divisão, utilizando a calculadora, você deve fazer amizade com essa mulher daqui para frente, tá? A gente vai encontrar um resultado igual a 56,7. Ou seja, o montante de 3.500, ele vai ser originado após um pouco mais de 56 meses de aplicação. Perfeito, pessoal? Ok até aí? Tranquilo. Agora, como nós estamos falando sobre função logarítmica, ou seja, sobre função, é muito importante a gente lembrar que todo e qualquer tipo de função também possui um gráfico, tá legal? Então vamos lá, lendo aqui comigo, ó. Vamos representar graficamente a função f de x igual a log de x. E como estamos trabalhando com o logaritmo de base 10, para simplificar os cálculos, vamos escolher para x alguns valores que são potências de 10, sejam elas múltiplos ou submúltiplos, tá? Então, nós pegamos aqui, ó, 10, 0,001, 0,01, 0,1, 1 e 10. E aí a gente vai transformar aqui tudo isso na seguinte tabela. Olha lá, nós temos a tabelinha aí do nosso lado esquerdo, onde eu vou ter os valores de x na coluna da esquerda, tá? E o valor do logaritmo do valor na coluna da direita. Quando x for igual a 0,001, a gente vai ter a função y igual a log de 0,001. E isso é igual a menos 3. Professor, não entendi não. Por que log de 0,001 vale menos 3? Vamos lá que eu vou te explicar agora. Atenção aqui, ó. Para de escrever rapidinho, atenção aqui para o quadro. Para a televisão, aliás. Turma, se eu tenho 0,0000 alguém, não interessa a quantidade, tá? Primeira coisa para você saber é que eu vou ter essa base sempre igual a 10. Sempre.
ok? Logicamente, considerando o último logaritmo igual a 1, tá? Então, o primeiro passo é que eu tenho aqui a base igual a 10. Como é que a gente faz para saber o valor do expoente? Primeira coisa, pessoal, aliás, é a segunda, né? Segunda coisa, se o valor ele é decimal, ou seja, tem uma vírgula, a gente já sabe que esse expoente vai ser negativo. Então, aqui eu tenho expoente negativo. E qual vai ser o valor dele? Basta você verificar quantos algarismos tem após a vírgula, considerando o 0 e também o 1. Ó. Então, eu tenho 1, 2, 3. Por isso que aqui nós temos 10 elevado a menos 3. E por que o resultado aqui vale menos 3? Justamente pelo seguinte, ó. Se eu tenho log de 10 elevado a menos 3, esse aqui é chamado de um logaritmo decimal, ou seja, a nossa base, embora não apareça, ela é igual a 10. E pela regrinha da potência, o menos 3 passará multiplicando o log de 10. E opa, calma lá. Se a minha base tem um valor numérico igual ao logaritmando, é porque então esse logaritmo vale 1. Então eu vou ter menos 3 vezes 1, cujo resultado é menos 3. Por isso que lá em cima a gente tem menos 3. Perfeito? Quando o x vale 0,01, reparem que toda essa operação aqui embaixo vai ser análoga à de cima. Então a gente tem um número decimal, já sei que o expoente vai ser negativo. Como são duas casas após a vírgula, então o valor vai ser menos 2. Está aqui o menos 2. 0,1, uma casa, resultado menos 1. Opa! Quando o valor for 1, log de 1, ou seja, toda vez que nosso logaritmando for igual a 1, é porque o resultado sempre vai ser igual a 0. E, finalmente, o log de 10 na base 10, como são dois valores iguais, o resultado vale 1. Tá legal? Por isso que nós temos aí esta tabelinha. Vamos verificar agora como é que vai ficar o nosso gráfico. Acompanhe comigo. Olha lá. Nós temos aí os 5 pontos marcados, tá? Os pontos menos 3, menos 2, menos 1 para y, 1 para x e o 10 também ali, certo? E aí, esse gráfico do logaritmo, ele também vai ser uma curva. Repare que esse gráfico ele é um pouco parecido com o da função exponencial. A diferença é que, na função exponencial, você já começa o gráfico com a curva, né? Com a parte de cima. Aqui não. Aqui o gráfico ele vai começar bem próximo ao eixo y e depois a curvinha ela vai para a sua direita ou para a sua esquerda, tá legal? E aí nós temos algumas observações finais, acompanhe comigo. Primeira delas, o gráfico da função logarítmica, ela sempre vai passar, sempre vai passar pelo ponto 1 e 0. O gráfico da função logarítmica, ele nunca vai tocar o eixo y e não vai ocupar pontos nos quadrantes 2 e 3. Quando a for maior que 1, a função logarítmica ela é crescente. E quando a, né, que é justamente o nosso logaritmando, ele estiver entre 0 e 1, a função logarítmica ela vai ser decrescente. Perfeito, pessoal? Então, temos aí nas observações, vocês viram como que funciona o gráfico da função logarítmica, tá? Eu expliquei aqui para vocês algumas aplicações dessa função logarítmica. Espero que vocês tenham gostado da aula, compreendido tudo o que foi ensinado aqui. Quero agradecer a sua atenção e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais.